Um empresário bem-sucedido de São Paulo tem sua rotina transformada quando conhece Miguel, um menino de 12 anos que vive nas ruas e que, ao contrário de pedir esmola, implora apenas por uma oportunidade de trabalho. O que começa como um encontro casual no trânsito da cidade se torna uma jornada de descoberta mútua, onde ambos aprendem sobre dignidade, esperança e o verdadeiro significado do sucesso. A história revela como pequenos gestos podem mudar vidas inteiras e como às vezes quem mais precisa de transformação não é quem imaginamos. Eu nunca imaginei que minha vida inteira mudaria por causa de um sinal vermelho. Era uma quinta-feira típica de março em São Paulo, daquelas em que o calor grudento da cidade te faz questionar por que diabos você escolheu morar aqui. Meu BMW estava parado no cruzamento da Brigadeiro com a Paulista e eu tamborilava os dedos no volante, irritado com o trânsito que já durava 40 minutos. Tinha uma reunião crucial às 15 horas com investidores japoneses e meu estômago já revirava só de pensar no dinheiro que estava em jogo. 2 anos construindo aquela proposta, 6 meses de negociações e tudo poderia desmoronar se eu chegasse atrasado. É assim que funciona no mundo dos negócios. Você tem uma chance e se a desperdiça pode esquecer. Foi então que vi uma batidinha fraca na janela do passageiro. Virei o rosto e me deparei com um menino. Não era como os outros que costumam abordar os carros. Esse tinha algo diferente no olhar. Magro, sujo, com uma camiseta azul desbotada que parecia 3 números maior que o dele. Mas os olhos tinham uma determinação que me fez hesitar antes de balançar a cabeça negativamente, como fazia com todos os outros. Abaixei o vidro apenas alguns centímetros, o suficiente para escutar o que ele tinha a dizer. Esperava o de sempre. Tio, uma moedinha? Para comer, senhor. Ou qualquer variação dessas frases que eu ouvia dezenas de vezes por semana nas ruas de São Paulo. Mas o que saiu da boca daquele garoto me pegou completamente desprevenido. Moço, eu não quero dinheiro não, só um trabalho. Qualquer coisa. Eu posso lavar seu carro, organizar suas coisas, varrer, o que o senhor precisar. Eu só quero trabalhar. Fiquei em silêncio por alguns segundos processando aquelas palavras. Em 15 anos dirigindo por esta cidade, nunca, absolutamente nunca, havia escutado algo assim. O sinal ainda estava vermelho e eu podia sentir outros motoristas buzinando atrás, ansiosos para seguir com suas vidas corridas e suas preocupações urgentes. Como é que é, menino? Perguntei, baixando o vidro um pouco mais. Eu não quero esmola, moço. Quero trabalhar. Tenho 12 anos e sei ler, sei escrever e não tenho medo de trabalho pesado. O senhor não tem alguma coisa que eu possa fazer? A voz dele tinha uma firmeza que contrastava completamente com a fragilidade do corpo pequeno. Olhei nos olhos dele novamente e vi algo que me incomodou profundamente. Vi a mim mesmo há muitos anos quando eu também implorava por oportunidades. Claro que em circunstâncias completamente diferentes, mas a essência era a mesma. Alguém querendo provar seu valor através do trabalho. O sinal abriu e os carros atrás começaram uma sinfonia de buzinas irritadas. Eu tinha que tomar uma decisão rápida. Minha mente racional gritava para eu seguir em frente, chegar na reunião, focar no que realmente importava. Mas algo mais profundo, algo que eu havia enterrado há anos sob pilhas de contratos e planilhas financeiras, me fez fazer algo completamente impulsivo. Sobe no carro, garoto. Sério, moço? Os olhos dele se iluminaram de uma forma que me fez engolir seco. Sobe logo antes que eu mude de ideia. Ele correu para o outro lado do carro e entrou, fechando a porta com um cuidado exagerado, como se tivesse medo de quebrar alguma coisa. O interior do BMW, com seus assentos de couro bege e painel digital, devia parecer um mundo alienígena para ele. Mas o que me chamou a atenção foi que ele não tocou em nada. Manteve as mãos cruzadas no colo, olhando fixo para frente. Qual seu nome? Perguntei, acelerando assim que o trânsito permitiu. Miguel Santos. E o senhor? Ricardo Mendonça. Pause. E me conta uma coisa, Miguel. Por que você não quer dinheiro? Todos os meninos da sua idade que eu vejo na rua estão pedindo esmola. Ele ficou quieto por um momento, como se estivesse escolhendo cuidadosamente as palavras. Minha mãe sempre dizia que trabalho dignifica a pessoa. Ela morreu faz 6 meses, mas antes de morrer, me fez prometer que eu nunca ia virar mendigo, que eu sempre ia correr atrás das coisas com as próprias mãos. Senti um aperto no peito. A reunião com os japoneses de repente pareceu menos importante. E onde você mora, Miguel? Na rua mesmo, moço.
mas não é por preguiça, não. É que depois que minha mãe morreu, o senhorio me botou para fora do quartinho que a gente alugava. Eu não tinha como pagar. Desde então eu ando pela cidade procurando trabalho, mas todo mundo fala que eu sou muito novo. Paramos em outro sinal, na altura do Conjunto Nacional. Aproveitei para observá-lo melhor. A roupa estava suja, mas não era a sujeira de quem se abandonou. Era a sujeira de quem não tem onde tomar banho. Os tênis estavam gastos, mas amarrados com cuidado. O cabelo, apesar de desalinhado, não estava comprido demais. Havia um esforço ali, uma tentativa de manter a dignidade mesmo nas circunstâncias mais adversas. Miguel, vou te fazer uma pergunta, e quero que você seja bem honesto comigo. Você usa droga? Não, senhor. Nunca usei. Nunca vou usar. Vi muita gente boa se perder por causa disso. E já roubou alguma coisa? Ele me encarou pela primeira vez desde que entrou no carro. Nunca, moço. Pode ser que eu esteja passando necessidade, mas minha mãe me criou direito. Ela dizia que ser pobre não é desculpa para ser desonesto. Algo se mexeu dentro de mim. Talvez fosse a lembrança da minha própria infância, quando meu pai, um operário da construção civil, trabalhava 16 horas por dia para manter nossa família de pé. Ele também me ensinou que trabalho era dignidade, que não importava quão humilde fosse a função, desde que fosse honesta. Chegamos ao prédio da minha empresa. Parei na entrada e olhei para Miguel, que observava a imponente estrutura de vidro e aço com uma mistura de admiração e intimidação. Miguel, eu tenho uma reunião muito importante agora, mas se você está falando sério sobre querer trabalhar, eu tenho uma proposta. Fala, moço. Você fica aqui no térreo, na recepção. Vou falar com a dona Cleusa, que é a moça da limpeza. Ela vai te dar alguma coisa para fazer. Organizar uma sala, limpar uns vidros, sei lá. Depois da minha reunião, a gente conversa melhor sobre isso. Que tal? O sorriso que se abriu no rosto dele me fez perceber que fazia tempo que eu não via alguém genuinamente feliz. Sério mesmo, moço Ricardo? O senhor está falando sério? Estou. Mas tem uma condição. Você não sai daqui de dentro por nada. E se alguém perguntar quem você é, fala que está me ajudando com os serviços. Pode deixar. Eu não vou decepcionar o senhor, não. Saímos do carro e eu o levei até a recepção. Dona Cleusa, uma senhora de uns 50 anos que trabalhava no prédio há mais de uma década, me olhou com cara de espanto quando viu Miguel ao meu lado. Dona Cleusa, esse é o Miguel. Ele vai me ajudar com alguns serviços. A senhora pode arranjar alguma coisa para ele fazer enquanto eu estou na reunião? Alguma sala que precisa de organização, essas coisas? Ela olhou do menino para mim, depois para o menino novamente, claramente confusa. Mas Dona Cleusa conhecia meu jeito direto e sabia que eu não costumava dar explicações desnecessárias. Claro, seu Ricardo. Miguel, vem comigo. Tem uma sala no 5º andar que está precisando de uma boa arrumação. Quando os vi entrando no elevador, Miguel acenou para mim com um entusiasmo que me fez sorrir involuntariamente. Fazia anos que eu não sorria de verdade. Subi para o 20º andar, onde ficava minha sala, ainda processando o que havia acabado de fazer. Havia um garoto de 12 anos, completamente desconhecido, trabalhando no meu prédio, porque eu havia tomado uma decisão impulsiva no trânsito. Isso ia contra tudo que eu acreditava sobre planejamento, análise de riscos e tomada de decisões racionais. Mas, por algum motivo, sentia que havia feito a coisa certa. A reunião com os japoneses estava marcada para começar em 10 minutos. Entrei na sala de conferências, cumprimentei os investidores e pela primeira vez em meses não estava pensando apenas nos números e projeções que havia decorado. Estava pensando em um menino chamado Miguel, que preferia trabalhar a receber esmola, e em como isso tinha mexido com algo dentro de mim que eu pensava estar morto há muito tempo. A reunião com os japoneses durou exatas 2 horas e 15 minutos. Fechamos o acordo de 3 milhões de reais, mas pela primeira vez na minha carreira, minha mente não estava completamente focada nos números. Durante a apresentação, enquanto falava sobre projeções de crescimento e retorno sobre investimento, uma parte de mim ficava pensando no Miguel lá embaixo, provavelmente trabalhando com uma dedicação que eu não via nem nos meus funcionários mais bem pagos. Quando os japoneses finalmente saíram, peguei o elevador direto para o térreo. Encontrei Dona Cleusa na recepção, organizando alguns papéis e imediatamente perguntei pelo garoto. Dona Cleusa, cadê o Miguel? Ela levantou os olhos e me deu um sorriso que eu raramente via no rosto dela. Seu Ricardo, em 30 anos de trabalho, eu nunca vi nada igual. Aquele menino, ele é especial. Como assim?
Deixei ele organizando a sala 505, que estava uma bagunça desde a mudança do departamento financeiro. Falei para ele separar os documentos em pilhas, jogar fora o que não prestava, essas coisas básicas. Ela balançou a cabeça impressionada. Quando voltei para ver como estava, não acreditei no que vi. Senti uma curiosidade genuína, coisa que não acontecia comigo há anos. O que ele fez? Não só organizou tudo perfeitamente, como criou um sistema próprio. Separou os documentos por data, por departamento, até fez etiquetas com a própria letra dele. E olha, a letra é caprichada, viu? O menino tem estudo. Subimos juntos para o 5º andar. Quando chegamos na sala 505, parei na porta, genuinamente surpreso. O que antes era um depósito caótico de caixas, papéis e móveis desmontados, agora estava transformado. Tudo organizado, limpo, cada coisa no seu lugar. Miguel estava de costas para a porta, limpando a última janela com cuidado meticuloso. Miguel, ele se virou rapidamente e o rosto se iluminou quando me viu. Moço Ricardo, consegui terminar tudo. A dona Cleusa me arranjou uns panos e produtos de limpeza. Espero que tenha ficado bom. Entrei na sala e fiz uma inspeção. Cada detalhe estava perfeito. As caixas empilhadas por ordem de tamanho e data, os documentos organizados e etiquetados, até o chão estava brilhando. Mas o que mais me chamou a atenção foi uma pequena anotação que ele havia feito numa folha e deixado sobre a mesa. Peguei o papel e li em voz alta. Senhor Ricardo, encontrei alguns documentos que parecem importantes misturados com os que iam para o lixo. Separei numa caixa especial. Também notei que tem uma goteira no canto direito da sala, perto da janela. Pode ser bom mandar alguém olhar. Obrigado pela oportunidade. Miguel. Olhei para ele, que estava com as mãos sujas de poeira, mas com os olhos brilhando de orgulho pelo trabalho realizado. Naquele momento, entendi que não estava diante de um simples menino de rua. Estava diante de alguém com uma inteligência prática e uma dedicação que a maioria dos meus funcionários não possuía. Miguel, vem cá, vamos conversar. Descemos para o estacionamento e entramos no carro. Percebi que ele estava menos tenso dessa vez, ainda cuidadoso, mas não mais com medo de tocar em alguma coisa. Primeiro, quero que você me conte sua história toda. De onde você vem? Como era sua vida antes de ficar na rua? Tudo. Ele respirou fundo, como quem se prepara para reviver memórias difíceis. Minha mãe se chamava Conceição. Ela trabalhava como doméstica numa casa rica no Morumbi. Meu pai eu nunca conheci. Minha mãe dizia que ele foi embora quando soube que ela estava grávida. Continuei dirigindo pela cidade, sem destino específico, apenas ouvindo. A gente morava num quartinho pequeno na cidade Tiradentes. Era apertado, mas era nosso, sabe? Minha mãe me levava para a escola toda manhã antes de ir trabalhar, e eu ficava numa creche depois das aulas até ela vir me buscar de noite. E você gostava da escola? Gostava muito. Eu era bom em matemática e português. A professora sempre falava que eu tinha futuro, que podia ser engenheiro, médico, essas coisas. Minha mãe ficava orgulhosa. Parei num semáforo na Radial Leste e olhei para ele. O que aconteceu com sua mãe? A voz dele ficou mais baixa. Ela começou a ficar doente no ano passado. Tossia muito, perdia peso. No começo, ela falava que era só cansaço, que trabalhar na casa dos outros era pesado, mas foi piorando. Ela procurou médico? Procurou, mas pelo SUS demora, né? Quando finalmente conseguiu fazer os exames, os médicos falaram que era uma coisa no pulmão. Tuberculose, acho. Precisava de tratamento, de remédios caros. Senti um peso no estômago. Conhecia essa história. A mesma que se repetia todos os dias na periferia de São Paulo. E aí? Ela teve que parar de trabalhar. A patroa dela não quis esperar, arranjou outra pessoa. A gente ficou sem dinheiro, atrasou o aluguel. Eu queria sair da escola para trabalhar, ajudar, mas ela não deixava. Dizia que educação era a única coisa que ninguém podia tirar de mim. O semáforo abriu e continuei dirigindo, mas agora estava completamente absorto na história dele. Nos últimos meses, ela ficou muito fraca. Mal conseguia sair da cama. Foi quando eu comecei a faltar aula para cuidar dela, para tentar arrumar algum dinheiro. Vendia bala no semáforo, ajudava a carregar compras no supermercado, essas coisas. E quando ela morreu, Miguel ficou quieto por um longo tempo. Quando finalmente falou, a voz estava embargada. Faz 6 meses. Foi num domingo de manhã. Ela acordou, me chamou para perto da cama e disse que me amava, que eu era a coisa mais importante da vida dela.
Pediu para eu prometer que nunca ia desistir dos meus sonhos, que nunca ia me deixar virar marginal. 2 horas depois, ela estava morta. Tive que parar o carro. Estacionei num posto de gasolina e fiquei em silêncio por alguns minutos, processando tudo que havia ouvido. Aquele garoto havia perdido tudo: mãe, casa, escola, futuro, e mesmo assim mantinha a dignidade, a vontade de trabalhar honestamente. E o que você fez depois do funeral? Tentei ficar no quartinho, mas o senhorio me deu 1 semana para sair. Eu não tinha para onde ir, nem parente, nem nada. Aí comecei a dormir na rua, mas sempre procurando trabalho de dia. Todo lugar que eu ia falavam que eu era muito novo. Miguel, posso te fazer uma pergunta pessoal? Você não tem raiva? Não tem raiva da vida, das pessoas que têm tudo enquanto você não tem nada? Ele pensou por um momento antes de responder. Às vezes tenho sim, principalmente quando vejo meninos da minha idade entrando em carro bonito, indo para a escola particular, tendo pai e mãe. Mas aí eu lembro do que minha mãe dizia, que a raiva só faz mal pra gente mesmo, que o importante é não desistir. Nesse momento, algo dentro de mim se quebrou. Ou melhor, algo que estava quebrado há muito tempo começou a se curar. Olhei para aquele menino, órfão, sem teto, com apenas 12 anos, e vi uma força, uma sabedoria que eu havia perdido em algum lugar da minha corrida pelo sucesso. Se essa parte também tocou seu coração, me diga de qual lugar do mundo você está ouvindo isso. Porque histórias assim precisam ser contadas e ouvidas por pessoas que ainda acreditam na bondade humana. Miguel, eu tenho uma proposta para você, mas antes preciso te contar uma coisa sobre mim. Pode falar, moço Ricardo. Eu não nasci rico. Nasci numa favela aqui mesmo em São Paulo, filho de um pedreiro e uma lavadeira. Consegui estudar, me formar, construir essa empresa, mas no caminho eu esqueci de algumas coisas importantes. Hoje você me lembrou do que realmente importa. Ele me olhava com atenção total, como se cada palavra fosse preciosa. Minha proposta é essa. Você vai morar na minha casa. Vai voltar a estudar. E durante as tardes vai trabalhar comigo na empresa. Não como favor, mas porque você provou hoje que tem capacidade. Aceita? O silêncio que se seguiu foi um dos mais longos da minha vida. Vi lágrimas começarem a se formar nos olhos dele, e pela primeira vez desde que nos conhecemos, Miguel parecia uma criança, vulnerável, emocionada, ainda processando a possibilidade de que sua vida pudesse mudar assim, tão de repente. O senhor está falando sério, moço Ricardo? De verdade mesmo? Estou falando sério. Mas tem condições. Você vai estudar, vai me respeitar e vai trabalhar duro. Nada de moleza. Eu aceito sim. E pela primeira vez vi Miguel chorar. Não de tristeza, mas de alívio, de esperança, de gratidão. Liguei o carro e saí do posto, mas agora sabendo exatamente para onde íamos. Íamos para casa, nossa casa. Minha casa ficava no Alto de Pinheiros, num condomínio fechado que eu havia escolhido mais pela segurança e localização do que por qualquer sentimento de pertencimento. Era uma casa grande demais para uma pessoa só. 4 quartos, 3 banheiros, piscina que eu nunca usava, jardim que a jardineira cuidava. Tudo impecável, tudo vazio. Durante o caminho, Miguel ficou quieto, olhando pela janela as ruas que iam ficando cada vez mais arborizadas, as casas cada vez maiores. Eu podia sentir a tensão dele aumentando conforme nos aproximávamos do portão do condomínio. Moço Ricardo, ele disse quando paramos na guarita, e se os vizinhos não gostarem de mim aqui? E se acharem que eu não devia estar nesse lugar? Olhei para ele enquanto o porteiro abria o portão e vi medo genuíno nos seus olhos. Não medo de não ter onde ficar. Ele já estava acostumado com isso. Medo de não pertencer, de ser rejeitado por pessoas que nem conhecia. Miguel, essa é minha casa. Quem mora comigo sou eu quem decide. E se alguém tiver problema com isso, o problema é da pessoa, não nosso. Entramos na garagem e quando saímos do carro, Miguel ficou parado por alguns segundos apenas observando. A casa era moderna, com muito vidro e linhas retas. O jardim estava perfeitamente cuidado, com grama aparada e flores coloridas que eu nunca havia realmente notado. É muito bonita, moço Ricardo. Obrigado, vem, vou te mostrar o seu quarto. Entramos pela cozinha. Uma cozinha americana integrada com a sala, toda em granito preto e eletrodomésticos de inox que raramente usava. Miguel tocava nas coisas com cuidado exagerado, como se tivesse medo de quebrar algo. Subimos as escadas e parei na porta do quarto que seria dele. Era o segundo maior da casa.
com uma cama de solteiro, guarda-roupa, escrivaninha e uma janela grande que dava para o jardim. Tinha até uma pequena televisão que eu havia comprado, mas nunca instalado. Este vai ser seu quarto. Miguel entrou devagar, como se estivesse pisando em território sagrado. Foi até a janela, olhou para o jardim, depois se virou para mim com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Moço Ricardo, eu posso mesmo ficar aqui? Não é sonho? Pode sim. Mas primeiro vamos resolver algumas coisas práticas. Você precisa tomar um banho, comer direito e amanhã de manhã vamos comprar roupas e material escolar. Material escolar? Claro. Segunda-feira você volta para a escola. Já falei que essa era uma das condições. Mostrei onde ficava o banheiro. Dei uma toalha limpa e deixei ele à vontade. Enquanto ouvia a água do chuveiro, liguei para minha secretária. Fernanda, sou eu, Ricardo. Preciso que você me ajude com uma coisa. Amanhã de manhã, antes de ir para o escritório, vou precisar ir ao shopping. Quero que você pesquise quais são as melhores escolas particulares aqui da região, com vaga para um menino de 12 anos. Algum problema, Sr. Mendonça? Nenhum problema. Na verdade, uma solução. Te explico melhor na segunda-feira. Quando desliguei, percebi que Miguel havia demorado muito no banho. Bati na porta do banheiro. Miguel, está tudo bem aí? Está sim, moço Ricardo. É que faz muito tempo que eu não tomava um banho quente. Tô aproveitando. Algo se apertou no meu peito. Coisas que eram tão básicas para mim. Água quente, sabonete, toalha limpa, eram luxo para ele. 20 minutos depois, ele desceu para a sala. Estava com as mesmas roupas, obviamente, mas limpo, com o cabelo penteado com os dedos. Parecia menor, mais nova, mais criança. Agora vamos comer. Você gosta de pizza? Os olhos dele se iluminaram. Gosto muito, mas faz tempo que não como. Pedi 2 pizzas pelo telefone, uma de calabresa e uma marguerita. E enquanto esperávamos, sentamos no sofá da sala. Liguei a televisão e Miguel ficou fascinado com a TV de 55 polegadas. Na sua casa antiga tinha televisão? Perguntei. Tinha sim, uma pequena. Eu e minha mãe assistíamos filme junto todo domingo à noite. Ela gostava de filme romântico, eu gostava de aventura, aí a gente alternava. Ele sorriu com a lembrança, mas o sorriso tinha tristeza. Era nosso momento especial. Durante o jantar, observei Miguel comer. Ele mastigava devagar, saboreando cada pedaço, como quem não sabia quando seria a próxima refeição. Mas não comeu com desespero. Comeu com prazer, com gratidão. Miguel, posso te perguntar uma coisa? Você não tem medo de mim? De morar na casa de um estranho? Ele parou de comer e me olhou seriamente. Tenho um pouco, sim. Mas minha mãe sempre dizia que a gente conhece as pessoas pelos olhos, não pelas palavras. Os seus olhos são bons, moço Ricardo. E se eu for uma má pessoa? E se eu quiser te fazer mal? Aí eu saio correndo. Ele deu um sorriso pequeno. Eu sei correr bem. 6 meses na rua ensina a gente a correr. Havia uma sabedoria ali, uma capacidade de avaliar riscos que não combinava com os 12 anos dele. A rua havia sido uma universidade cruel, mas eficiente. Depois do jantar, mostrei a ele como funcionavam as coisas da casa, onde ficavam os alimentos, como ligar a televisão, onde estava o telefone em caso de emergência. Expliquei que ele tinha liberdade para usar tudo, mas que precisava avisar quando saísse. Moço Ricardo, posso te perguntar uma coisa agora? Claro. Por que o senhor está fazendo isso? Eu quero dizer, o senhor não me conhece, não sabe se eu sou boa pessoa de verdade. Por que está arriscando? Foi uma pergunta que eu também estava me fazendo desde que o trouxe para casa. Por que diabos estava fazendo aquilo? Ia contra toda a lógica, toda a prudência que havia construído ao longo dos anos. Sabe, Miguel, eu também não sei direito. Mas quando te vi hoje pedindo trabalho ao invés de esmola, lembrei de uma época da minha vida em que eu também precisava provar que valia alguma coisa. Acho que todos merecem uma chance. E se eu decepcionar o senhor? Aí a gente conversa e acha um jeito de melhorar. Ninguém acerta tudo de primeira. Naquela noite, depois que Miguel foi dormir, fiquei na varanda pensando na loucura que havia feito. Tinha um menino de rua dormindo no meu quarto de hóspedes e no dia seguinte íamos comprar roupas, material escolar, matriculá-lo numa escola particular. Minha vida organizada, previsível, havia sido virada de cabeça para baixo em questão de horas. Mas pela primeira vez em anos, senti que estava fazendo algo que realmente importava. Por volta das 2 da manhã, escutei um barulho vindo do quarto do Miguel. Subi as escadas
e encontrei a porta entreaberta. Ele estava dormindo, mas se mexia muito, murmurando coisas que eu não conseguia entender. Cheguei mais perto e percebi que ele estava chorando dormindo. Mãe, mãe, não vá embora. Eu prometo que vou ser bom. Fiquei ali parado, observando aquele menino que havia mostrado tanta força durante o dia, mas que à noite, nos sonhos, ainda era uma criança assustada que havia perdido tudo. Senti uma responsabilidade imensa caindo sobre meus ombros. Não era só questão de dar casa e comida, era questão de ajudar alguém a reconstruir a vida do zero. Voltei para meu quarto, mas não consegui dormir. Fiquei pensando em tudo o que precisaria fazer. Escola, roupas, documentos, acompanhamento psicológico talvez. E principalmente, como ser uma figura paterna para alguém quando eu mesmo nunca havia sido pai. No dia seguinte, acordei cedo e desci para fazer café. Para minha surpresa, Miguel já estava na cozinha, sentado à mesa, esperando. Bom dia, moço Ricardo. Não sabia se podia mexer nas suas coisas, então fiquei esperando. Bom dia. Claro que pode mexer. Esta é sua casa agora também. Preparei café para nós dois. E enquanto tomávamos, planejamos o dia. Primeiro íamos ao shopping comprar roupas básicas. Depois almoçar. E à tarde procurar uma escola. Miguel, tem algum tipo de comida que você não gosta? Gosto de tudo, moço Ricardo. Quando a gente fica com fome de verdade, aprende a gostar de qualquer coisa. Mais uma frase que me fez refletir sobre como eu dava valor às coisas erradas. Onde você está assistindo essa história? Eu gostaria de saber de qual cidade você me acompanha, porque é importante sabermos que ainda existem pessoas dispostas a acreditar em segundas chances. No shopping, foi interessante observar as reações das pessoas quando passávamos pelas lojas. Miguel, mesmo limpo e penteado, ainda tinha aquela aparência de quem vinha da rua. Muito magro, jeito acanhado, olhar sempre alerta. Alguns vendedores nos tratavam com desconfiança, outros com curiosidade. Na primeira loja, uma vendedora nos abordou de forma educada, mas fria. Posso ajudá-los? E sim, preciso de roupas completas para ele. Calças, camisas, tênis, roupa íntima, tudo. Ela olhou do Miguel para mim, tentando entender a relação. Ele é seu, é meu filho adotivo. Menti sem hesitar. E naquele momento, percebi que talvez não fosse mentira por muito tempo. Compramos 6 calças, 10 camisas, 2 pares de tênis, roupas íntimas, pijamas. Miguel experimentava tudo com cuidado, sempre perguntando se estava bom, se não estava caro demais. A cada peça nova, ele se olhava no espelho como se não acreditasse que aquela pessoa bem vestida era ele mesmo. Na última loja, quando terminou de se trocar com uma calça jeans nova e uma camisa azul clara, ele saiu do provador completamente diferente. Não era mais o menino de rua que havia conhecido no semáforo. Era um garoto normal, bem cuidado, que poderia estar em qualquer escola particular da cidade. Como está? Perguntei. Ele se olhou no espelho da loja por um longo tempo, depois se virou para mim com lágrimas nos olhos. Obrigado, moço Ricardo. Eu nunca vou esquecer o que o senhor está fazendo por mim. E naquele momento, no meio de um shopping barulhento, cheio de pessoas correndo atrás de coisas que não precisavam, senti que havia encontrado algo que procurava há anos sem saber. Um propósito de verdade. Segunda-feira chegou mais rápido do que eu esperava. Durante o fim de semana, Miguel e eu havíamos estabelecido uma rotina estranha, mas confortável. Ele acordava cedo, me ajudava a fazer o café, e passávamos as manhãs conversando sobre tudo, desde como funcionava a empresa até histórias da infância dele com a mãe. Era curioso como alguém tão jovem conseguia ser ao mesmo tempo inocente e maduro. No domingo à noite, enquanto ele organizava o material escolar novo na mochila, cadernos, lápis, canetas, tudo escolhido com o capricho de quem nunca teve coisas próprias, percebi que estava mais nervoso que ele para o primeiro dia de escola. Miguel, você está com medo? Um pouquinho, ele admitiu, alisando a capa do caderno novo. Faz 6 meses que não vou à escola. E essa é bem diferente da que eu estudava antes. Era mesmo diferente. O Colégio Santa Cecília era uma das melhores escolas particulares da região, com mensalidade que custava mais do que muito brasileiro ganha por mês. Piscina, laboratórios, quadras esportivas, biblioteca com milhares de livros. Um universo completamente distante da realidade que Miguel conhecia. E se as outras crianças não gostarem de mim? Perguntou ele, a voz carregada de uma vulnerabilidade que me partiu o coração. Miguel, olha para mim. Esperei ele levantar os olhos.
Você é inteligente, educado, trabalhador. Se alguém não gostar de você, o problema não é seu. Entendeu? Ele assentiu, mas eu sabia que as palavras não eram suficientes para acalmar o medo que sentia. Na manhã de segunda, acordamos às 6h30. Miguel desceu já vestido com o uniforme novo, camisa branca, calça azul marinho, sapato preto. Parecia um garoto normal, se preparando para mais um dia comum de aula. Se não fosse o cuidado exagerado com que tratava cada peça da roupa, ninguém imaginaria que uma semana antes ele dormia na rua. Tomou café da manhã? Perguntei. Tomei sim. Fiz pão com manteiga e suco de laranja. Deixei café pronto para o senhor também. Durante o caminho até a escola, Miguel ficou quieto, olhando pela janela. Quando chegamos ao portão, um portal imponente com o nome da escola em letras douradas, vi ele engolir em seco. Pronto? Perguntei. Pronto. Entramos juntos na secretaria. A coordenadora pedagógica, Dona Helena, nos recebeu com um sorriso profissional. Era uma mulher de uns 50 anos, elegante, com aquele ar de quem está acostumada a lidar com pais bem-sucedidos e crianças privilegiadas. Senhor Mendonça, que prazer conhecê-lo pessoalmente. E este é o Miguel? É sim. Miguel, cumprimente a Dona Helena. Bom dia, senhora, disse Miguel estendendo a mão com educação impecável. Que educado, Miguel. Você está animado para começar na nossa escola? Estou sim, senhora. Muito obrigado pela oportunidade. Dona Helena me olhou com surpresa. Não era comum ouvir uma criança de 12 anos agradecer pela oportunidade de estudar. Preenchemos os papéis necessários e Dona Helena explicou a rotina. Aulas das 7 às 12h15, intervalo às 9h15, almoço opcional. Miguel ouviu tudo com atenção total, fazendo perguntas inteligentes sobre horários e matérias. Miguel vai estudar no 7º ano, correto? Perguntou ela. Isso mesmo, confirmei, embora tivesse uma dúvida. Miguel, você se sente preparado para o 7º ano? Se quiser, pode começar no 6º para se readaptar. Não, moço Ricardo. Eu estava no 7º ano quando parei. Quero continuar de onde parei. Dona Helena nos acompanhou até a sala. No corredor, cruzamos com grupos de alunos, todos bem vestidos, carregando mochilas de marcas caras, conversando sobre viagens de férias e videogames novos. Miguel observava tudo com curiosidade, mas mantinha a postura ereta, como se estivesse se preparando para uma batalha. Turma, temos um aluno novo, anunciou a professora quando entramos na sala. Este é o Miguel, ele vai estudar conosco a partir de hoje. 20 pares de olhos se voltaram para Miguel. Alguns curiosos, outros indiferentes, alguns visivelmente avaliando o recém-chegado. Miguel ficou na frente da turma, claramente nervoso, mas sem se esconder. Miguel, quer se apresentar para os colegas? Perguntou a professora. Oi, pessoal, meu nome é Miguel Santos, tenho 12 anos, gosto de matemática e português. Espero que a gente possa ser amigos. Apresentação simples, direta, honesta. Exatamente o jeito do Miguel. A professora indicou uma carteira vazia no meio da sala. Miguel se dirigiu para lá e pude ver alguns meninos cochichando enquanto ele passava. Fiquei mais alguns minutos observando de longe. Depois me despedi. Miguel, qualquer coisa você me liga, tá bom? O número do meu celular está na agenda da secretaria. Pode deixar, moço Ricardo. Vai dar tudo certo. Saí da escola com um nó na garganta. Era como deixar um filho no primeiro dia de aula, com toda a ansiedade e esperança que isso significava. No escritório não consegui me concentrar direito. Durante toda a manhã fiquei imaginando como Miguel estava se saindo, se estava conseguindo acompanhar as aulas, se os outros alunos estavam sendo gentis com ele. Às 11h30, meu celular tocou. Era da escola. Senhor Mendonça, aqui é a Dona Helena do Colégio Santa Cecília. Meu coração disparou. Aconteceu alguma coisa com o Miguel? Não, nada grave. Mas gostaria que o senhor viesse aqui para conversarmos sobre uma situação. 20 minutos depois, estava novamente na secretaria da escola. Dona Helena me recebeu com uma expressão séria. Senhor Mendonça, preciso relatar um incidente que aconteceu durante o intervalo. Que tipo de incidente? Alguns alunos fizeram comentários desagradáveis sobre o Miguel. Perguntaram de onde ele vinha. Questionaram se ele realmente pertencia a esta escola. Um dos meninos chegou a dizer que ele parecia ser de favela. Senti o sangue subir à cabeça. E o Miguel? Como reagiu? Essa é a parte interessante. Ele não se defendeu de forma agressiva. Simplesmente disse que sim, vinha de um lugar humilde, mas que estava ali para estudar e que respeitaria todos se fosse respeitado também. E aí? Aí o Bruno,
um dos meninos mais populares da turma, disse que isso não importava, que o que importava era se ele era legal ou não, e convidou o Miguel para jogar futebol com a turma. Senti um alívio imenso. Então, não é um problema grave? Não exatamente, mas queria conversar com o senhor sobre a integração do Miguel. É claro que ele vem de uma realidade muito diferente dos outros alunos. Isso pode gerar alguns desafios. Que tipo de desafios? Bem, nas próximas semanas, teremos algumas atividades que envolvem gastos, excursões, material extra, projetos especiais. E há também a questão social. Muitos alunos fazem atividades extracurriculares caras, viajam juntos nas férias, têm um padrão de vida que... Dona Helena, interrompi. O Miguel está aqui porque tem direito a uma educação de qualidade. Se há atividades extras, eu posso pagar. Se há questões sociais, ele vai aprender a lidar. O que não pode acontecer é ele ser tratado diferente por causa da origem dele. Ela assentiu rapidamente. Claro, Sr. Mendonça. Não era essa minha intenção. Apenas queria alertá-lo para que possamos trabalhar juntos na integração dele. Quando o sinal tocou às 12h15, esperei na porta da escola. Miguel saiu no meio de um grupo de meninos, conversando animadamente sobre alguma coisa que não consegui ouvir. Quando me viu, se despediu dos colegas e veio correndo. E aí, como foi? Perguntei assim que entramos no carro. Foi bom, as matérias são um pouco mais avançadas do que eu estava acostumado, mas acho que consigo acompanhar. E os meninos são legais. Alguns são meio snobs, mas a maioria é gente boa. Se algum dia você viveu algo assim, me deixe nos comentários de qual país você me escuta. Porque todos nós merecemos uma segunda chance, não importa de onde viemos. E aquela história que a coordenadora me contou? Sobre uns meninos que fizeram comentários sobre você? Miguel ficou sério por um momento. Ah, isso. Alguns perguntaram se eu era pobre mesmo, se morava em favela. Eu falei que sim, que vinha de um lugar simples, mas que estava ali para estudar igual todo mundo. E como você se sentiu? No começo fiquei chateado, mas aí pensei numa coisa que minha mãe sempre dizia. Não é de onde você vem que importa, é para onde você vai. Aí me senti melhor. Mais uma vez, aquele garoto me surpreendia com sua maturidade. Miguel, se alguém te tratar mal por causa da sua origem, você me conta, tá bom? Ninguém tem direito de te humilhar. Pode deixar, moço Ricardo. Mas eu acho que vai dar tudo certo. O Bruno, um dos meninos da turma, me convidou para jogar bola na casa dele no sábado. Posso ir? Olhei para ele pelo retrovisor. Tinha os olhos brilhando de animação, finalmente parecendo uma criança normal de 12 anos, empolgada com a possibilidade de fazer novos amigos. Claro que pode. Vamos ver os detalhes durante a semana. Naquela noite, durante o jantar, Miguel me contou cada detalhe do dia. As matérias que mais gostou, matemática e história, a merenda da escola, muito melhor que a da escola pública, os professores, exigentes mas justos, os colegas, a maioria legal, alguns meio chatos. Moço Ricardo, posso te perguntar uma coisa? Sempre pode. O senhor acha que eu vou conseguir acompanhar o ritmo da escola? É que os outros meninos sabem muitas coisas que eu não sei. Falam de lugares que visitaram, livros que leram, filmes que assistiram. Miguel, você tem uma coisa que é mais importante que tudo isso: vontade de aprender. O resto você vai adquirir com o tempo. E se eu não conseguir fazer amigos de verdade? E se eles descobrirem que eu morava na rua e decidirem que não querem mais ser meus amigos? Parei de comer e olhei para ele seriamente. Miguel, amigo de verdade é aquele que gosta de você pelo que você é, não pelo que você tem ou de onde você vem. Se alguém deixar de ser seu amigo porque você era morador de rua, então não era amigo de verdade mesmo. Ele refletiu sobre isso por alguns minutos, mastigando devagar. Sabe o que mais, moço Ricardo? Hoje, quando os meninos perguntaram sobre minha família, eu disse que morava com meu pai adotivo. Foi a primeira vez que falei de você como pai. Senti algo se mexer no peito. E como foi falar isso? Foi bom, muito bom. Espero que um dia o senhor me deixe te chamar de pai de verdade. Naquela noite, depois que Miguel foi dormir, fiquei na varanda pensando em como nossa vida havia mudado em uma semana. Eu tinha um filho agora, não no papel ainda, mas no coração. E ele estava enfrentando seus medos, construindo uma nova vida, provando todos os dias que merecia a oportunidade que havia pedido naquele sinal de trânsito. A jornada estava apenas começando, mas eu sabia que estávamos no caminho certo. 3 meses se passaram desde que Miguel começou na escola. A rotina havia se estabelecido.
Ele acordava às 6. Tomávamos café juntos. Eu o levava para a escola. E às 2 da tarde ele vinha para a empresa comigo, onde ajudava com tarefas simples: organizar arquivos, preparar materiais para reuniões, digitalizar documentos. Era impressionante como ele absorvia tudo rapidamente. As notas dele eram excelentes. Os professores elogiavam sua dedicação e disciplina. Miguel havia se tornado popular na turma, não só pela personalidade cativante, mas também por uma capacidade natural de ajudar os colegas com dificuldades em matemática. Parecia que nossa história estava caminhando para um final perfeito, até que, numa quinta-feira de junho, tudo mudou. Eu estava em uma reunião importante com fornecedores, quando minha secretária, Fernanda, bateu na porta da sala de conferências. Ela nunca me interrompia durante reuniões, então soube imediatamente que algo grave havia acontecido. Senhor Ricardo, desculpe a interrupção, mas é urgente. A escola ligou. Senti o estômago gelar. O que aconteceu? Houve um incidente com o Miguel. Eles precisam que o senhor vá lá imediatamente. Pedi desculpas aos fornecedores, remarquei a reunião e saí correndo. Durante os 20 minutos no trânsito até a escola, minha mente criou os cenários mais terríveis possíveis. Miguel se machucou? Brigou com alguém? Foi vítima de bullying? Quando cheguei na escola, fui direto para a secretaria. Dona Helena me esperava com uma expressão grave que não conseguia disfarçar. Senhor Ricardo, obrigada por vir tão rapidamente. Temos uma situação delicada. Onde está o Miguel? Ele está bem? Ele está bem fisicamente, mas preciso informá-lo sobre um incidente muito sério que aconteceu durante o intervalo. Ela me conduziu para sua sala e fechou a porta. Senhor Ricardo, o Miguel foi acusado de roubo. Senti como se tivessem me dado um soco no estômago. Como assim, roubo? Roubo do quê? A carteira do Gustavo, um dos colegas de turma dele. O Gustavo deixou a mochila na sala durante o intervalo e, quando voltou, disse que sua carteira havia sumido. Tinha R$ 200 que a mãe havia dado para ele comprar um livro. E por que estão acusando o Miguel? Dona Helena hesitou antes de responder. Alguns alunos disseram que viram o Miguel mexendo na mochila do Gustavo. E, bem, considerando o passado dele o quê? Minha voz saiu mais alta do que pretendia. Senhor Ricardo, por favor, entenda. Não estou julgando o Miguel, mas ele veio da rua e isso naturalmente levanta certas suspeitas. Senti uma raiva ardendo no peito. Dona Helena, o Miguel está há 3 meses nesta escola. As notas dele são excelentes, o comportamento é impecável. E a senhora está me dizendo que ele está sendo acusado apenas porque alguns alunos acharam que viram alguma coisa e porque ele veio da rua. A outra coisa, ela disse, visivelmente desconfortável. A carteira foi encontrada no armário do Miguel. O mundo parou. Por alguns segundos não consegui processar o que havia acabado de ouvir. Encontrada como? Um dos funcionários da limpeza disse que viu o Miguel colocando algo no armário dele de forma suspeita. Quando fomos verificar, a carteira estava lá, vazia. E onde está o Miguel agora? Na minha sala auxiliar com a orientadora educacional. Senhor Ricardo, preciso ser direta com o senhor. Considerando a gravidade da situação, teremos que suspender o Miguel enquanto investigamos. E dependendo das conclusões, a expulsão é uma possibilidade real. Eu quero falar com ele, agora. Claro, mas primeiro gostaria de saber, o senhor tem certeza de que conhece realmente o Miguel? Às vezes, crianças que viveram nas ruas desenvolvem comportamentos. Dona Helena, interrompi, lutando para manter a voz controlada. Eu conheço o Miguel e sei que ele não faria isso. Há alguma coisa errada nessa história toda. Ela me levou até a sala onde Miguel esperava. Quando entrei, encontrei um menino completamente diferente do garoto confiante que havia deixado na escola pela manhã. Ele estava encolhido na cadeira, os olhos vermelhos de tanto chorar, as mãos tremendo. Miguel, quando me viu, ele se levantou num salto e correu para mim, me abraçando com força. Moço Ricardo, eu não fiz isso. Eu juro que não peguei a carteira do Gustavo. Por favor, acredita em mim. Senti ele tremendo nos meus braços. Eu acredito em você, Miguel. Conta para mim exatamente o que aconteceu. Entre soluços, ele me contou a versão dele. Durante o intervalo, havia voltado na sala para pegar um livro que esquecera. A sala estava vazia. Ele pegou o livro e saiu. Mais tarde, quando voltaram do intervalo, o Gustavo disse que a carteira havia sumido. Alguns meninos começaram a sussurrar que tinham visto Miguel na sala sozinho. Em questão de minutos, todos os olhares se voltaram para ele.
E a carteira, Miguel? Como ela foi parar no seu armário? Eu não sei, moço Ricardo. Eu juro que eu não sei. Alguém deve ter colocado lá. Olhei nos olhos dele, os mesmos olhos que haviam me convencido, 3 meses atrás, de que ele queria trabalhar, não esmola. Os mesmos olhos que nunca haviam me mentido. E soube com absoluta certeza que ele estava dizendo a verdade. Miguel, para de chorar. Vamos resolver isso. Voltei para a sala da coordenadora. Dona Helena estava lá com a diretora da escola, Dona Marisa, uma mulher de uns 60 anos que eu conhecia apenas de vista. Senhoras, preciso entender melhor essa situação. Quem exatamente viu o Miguel mexendo na mochila? 2 alunos relataram ter visto, disse a diretora. O Pedro e o João. E quem encontrou a carteira no armário do Miguel? O senhor Antônio, da limpeza. Ele disse que viu o Miguel agindo de forma suspeita perto dos armários. Eu quero falar com essas pessoas, todas elas. Senhor Ricardo, interveio Dona Marisa. Entendo sua preocupação, mas a evidência é bastante clara. A carteira estava no armário do Miguel vazia. O dinheiro desapareceu. É difícil imaginar outra explicação. A explicação é que alguém está armando uma cilada para o meu filho. As 2 mulheres trocaram olhares. Senhor Ricardo, o senhor não acha que pode estar sendo um pouco protetor demais? Crianças cometem erros, é natural. Não, Miguel não cometeu esse erro e vou provar. Passei o resto da tarde na escola conversando com todos os envolvidos. Pedro e João, os 2 meninos que supostamente haviam visto Miguel mexendo na mochila, deram versões ligeiramente diferentes da história. Quando pressionei por detalhes específicos, começaram a gaguejar, a se contradizer. O senhor Antônio, da limpeza, disse que havia visto Miguel agindo suspeito perto dos armários, mas quando perguntei que horas exatamente, ele não soube responder. Disse que foi durante o intervalo, mas o intervalo durava apenas 20 minutos e havia pelo menos 50 armários naquele corredor. Onde você está assistindo essa história? Eu gostaria de saber de qual cidade você me acompanha, porque situações como essa mostram como preconceitos podem destruir a vida de pessoas inocentes. Mas a peça mais importante do quebra-cabeças veio de uma fonte inesperada. Enquanto conversava com Dona Helena na secretaria, uma menina da turma do Miguel, a Carolina, apareceu na porta. Dona Helena, posso falar com a senhora? Claro, Carolina. O que foi? A menina olhou para mim, depois para Dona Helena, visivelmente nervosa. É sobre o que aconteceu com a carteira do Gustavo. O que tem a carteira do Gustavo? Eu vi quem realmente pegou. O silêncio na sala foi absoluto. Como assim, Carolina? Perguntou Dona Helena. Eu estava no banheiro durante o intervalo. Quando saí, vi o Rodrigo entrando na nossa sala. Achei estranho porque todo mundo estava no pátio. Alguns minutos depois, vi ele saindo com alguma coisa na mão. Rodrigo? Tem certeza? Tenho. E tem mais. Depois, quando todo mundo estava acusando o Miguel, eu vi o Rodrigo conversando baixo com o Pedro e o João. Escutei ele falando: vocês viram o Miguel na sala, certo? Vocês viram ele mexendo na mochila do Gustavo. Senti uma mistura de alívio e raiva. E por que você não falou isso antes, Carolina? Porque o Rodrigo é popular, sabe? E o Miguel, bem, todo mundo sabe que ele vem da rua. Eu tive medo de ninguém acreditar em mim. Dona Helena estava pálida. Carolina, você está dizendo que o Rodrigo armou tudo isso para culpar o Miguel? É, e eu acho que sei por quê. Semana passada, na aula de matemática, o professor elogiou o Miguel na frente de todo mundo. Disse que ele era o melhor aluno da turma. O Rodrigo ficou muito bravo. Depois ele falou para os amigos que um favelado não podia ser melhor que ele. A raiva que senti foi quase incontrolável. Não só haviam acusado Miguel injustamente, como haviam feito isso por puro preconceito e inveja. E você pode provar o que está dizendo? Perguntei. Posso, gravei a conversa do Rodrigo com o Pedro e o João no meu celular. Não foi de propósito. Eu estava fazendo um vídeo para mandar para minha prima e eles apareceram falando no fundo. 2 horas depois, toda a verdade havia sido descoberta. Rodrigo, filho de uma família influente da cidade, havia roubado a carteira por pura inveja do sucesso acadêmico de Miguel. Com a ajuda dos amigos Pedro e João, ele armou toda a situação para culpar Miguel, contando com o preconceito que sabia que existia contra um garoto que viera da rua. O dinheiro foi encontrado no armário do Rodrigo. As gravações de Carolina confirmaram a conspiração. E o senhor Antônio, da limpeza, admitiu que havia sido pressionado pelo pai do Rodrigo, um dos principais doadores da escola, a colaborar com a versão que incriminava Miguel.
Quando toda a verdade veio à tona, Dona Helena e a diretora ficaram visivelmente constrangidas. Senhor Ricardo, pedimos sinceras desculpas. Foi um erro terrível. Não foi um erro, respondi duramente. Foi preconceito. Vocês acusaram meu filho baseado no passado dele, não em evidências reais. O que podemos fazer para reparar isso? Primeiro, quero que o Rodrigo seja punido adequadamente. Segundo, quero uma retratação pública para o Miguel, na frente de toda a escola. Terceiro, quero que isso sirva de lição para que nunca mais julguem um aluno pela origem dele. Naquela noite, quando chegamos em casa, Miguel ainda estava abalado pelos eventos do dia. Durante o jantar, ele mal tocou na comida. Moço Ricardo, posso te perguntar uma coisa? Sempre pode. Por que o Rodrigo fez isso comigo? Eu nunca fiz mal para ele. Como explicar para uma criança de 12 anos que existe maldade gratuita no mundo? Que às vezes as pessoas fazem coisas terríveis apenas por inveja ou preconceito? Miguel, algumas pessoas não conseguem aceitar que outros sejam melhores que elas em alguma coisa. O Rodrigo não conseguiu aceitar que você, que veio de um lugar mais simples, fosse melhor aluno que ele. Mas isso não é justo. Não é, mas sabe o que você provou hoje? Que mesmo quando o mundo inteiro está contra você, se você tem a verdade do seu lado, ela sempre aparece. E se a Carolina não tivesse falado? Ela falou. E sabe por quê? Porque ainda existem pessoas boas no mundo. Pessoas que fazem a coisa certa, mesmo quando é difícil. Miguel refletiu sobre isso por alguns minutos. Depois disse algo que me fez perceber que ele havia amadurecido ainda mais naquele dia difícil. Moço Ricardo, eu não tenho raiva do Rodrigo. Tenho pena. Deve ser muito triste viver com tanto ódio no coração. Naquela noite, depois que Miguel foi dormir, fiquei pensando em como ele havia lidado com tudo. Um menino de 12 anos injustamente acusado, humilhado na frente dos colegas, e mesmo assim não demonstrou raiva ou desejo de vingança. Apenas tristeza por não entender por que as pessoas faziam mal umas às outras. Percebi que não estava apenas criando um filho, estava sendo criado por ele também, aprendendo lições sobre perdão, dignidade e caráter que eu havia esquecido em algum lugar da minha corrida pelo sucesso. A prova havia sido dura, mas havíamos passado por ela juntos, e nossa família havia se tornado ainda mais forte. Um ano se passou desde o incidente na escola. Miguel não apenas se recuperou completamente, como se tornou uma das pessoas mais respeitadas da sua turma. As notas dele continuavam excelentes, mas o que mais me orgulhava era ver como ele tratava os colegas, sempre disposto a ajudar, sempre gentil, mesmo com aqueles que haviam duvidado dele. Rodrigo havia sido transferido para outra escola, mas antes de partir, por insistência dos pais, veio se desculpar com Miguel. Foi um momento tocante, onde meu filho demonstrou uma maturidade que me surpreendeu, aceitando o pedido de desculpas com sinceridade e até desejando boa sorte ao garoto. A empresa também estava indo muito bem. Miguel havia se tornado minha mão direita nas tardes, e os funcionários o adoravam. Ele tinha um jeito especial de enxergar soluções simples para problemas complicados, uma perspectiva que só quem viveu dificuldades reais consegue ter. Mas havia algo que eu vinha pensando há meses, algo que queria fazer oficialmente. Era uma sexta-feira de novembro, quase um ano e meio desde nosso primeiro encontro naquele sinal de trânsito. Miguel estava no meu escritório, organizando alguns contratos, quando bati na mesa para chamar sua atenção. Miguel, preciso conversar com você sobre uma coisa importante. Ele levantou os olhos dos papéis, sempre atento quando eu usava esse tom mais sério. Aconteceu alguma coisa, pai Ricardo? Nos últimos meses, ele havia começado a me chamar de pai Ricardo naturalmente, e cada vez que ouvia isso, sentia meu coração se aquecer. Mas hoje seria diferente. Não aconteceu nada ruim. Na verdade, é algo muito bom. Ou pelo menos eu espero que você ache bom. Fala, pai. Respirei fundo. Havia planejado esse momento por semanas, mas agora que chegara a hora, estava nervoso como nunca. Miguel, você gostaria de ser meu filho de verdade? Legalmente, quero dizer. Eu gostaria de te adotar oficialmente. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Miguel ficou me encarando como se não tivesse certeza de que havia escutado direito. Pai Ricardo, o senhor está falando sério? Estou falando muito sério. Já conversei com um advogado, já dei entrada nos papéis. Só falta você aceitar. Vi lágrimas começarem a se formar nos olhos dele. Claro que eu aceito. Claro que eu quero ser seu filho de verdade.
Ele pulou da cadeira e veio me abraçar com força. Ficamos assim por um longo tempo, pai e filho se abraçando num escritório no 20º andar de um prédio em São Paulo, celebrando o que realmente importava na vida. Tem mais uma coisa, falei quando nos separamos. Se você aceitar, seu nome vai mudar para Miguel Santos Mendonça. Você quer manter o Santos por causa da sua mãe? Quero sim. Miguel Santos Mendonça. Gostei. Assim eu levo minha mãe e meu pai no nome. E tem mais uma surpresa. Mais ainda, amanhã a gente vai fazer uma festa. Uma festa de aniversário. Mas pai, meu aniversário é só em março. Não, Miguel. Amanhã faz exatamente 1 ano e meio que nos conhecemos. 1 ano e meio desde que você me pediu trabalho naquele sinal. E eu quero comemorar o aniversário da nossa família. No sábado, organizei uma festa na nossa casa. Convidei todos os colegas de escola do Miguel, alguns funcionários da empresa que haviam se afeiçoado a ele e até Dona Cleusa, que havia se tornado como uma avó para nós dois. Quando os convidados chegaram e viram a decoração, balões azuis e brancos, um bolo enorme com os dizeres "Parabéns, Miguel Santos Mendonça", cartazes com fotos nossas dos últimos meses, entenderam que não era uma festa comum. Era a celebração de uma nova vida. Durante a festa, observei Miguel interagindo com todos. Ele havia crescido muito nesse tempo, não só fisicamente, mas em confiança, em alegria, em capacidade de sonhar com o futuro. Não era mais o menino assustado que encontrei naquele dia de março. Era meu filho, seguro de si, amado e respeitado por todos que o conheciam. No final da tarde, quando os últimos convidados foram embora, Miguel e eu ficamos na varanda, vendo o pôr do sol. Pai, posso te contar um segredo? Sempre pode. Às vezes eu tenho medo de acordar e descobrir que tudo isso foi um sonho. A casa, a escola, você, tudo. Olhei para ele, sério. Miguel, isso não é sonho. Isso é real. Você é meu filho. Esta é sua casa, sua família, para sempre. E às vezes eu fico pensando, por que eu? Por que de todos os meninos que pedem alguma coisa no trânsito, você parou para me escutar? Era uma pergunta que eu também me fazia às vezes. Sabe, Miguel, eu acho que a gente se encontrou no momento certo. Você precisava de uma família e eu precisava lembrar do que realmente importava na vida. Como assim? Antes de te conhecer, eu estava focado só no trabalho, no dinheiro, no sucesso. Achava que isso era felicidade. Mas você me ensinou que felicidade de verdade é ter alguém para cuidar, alguém que se preocupa com você, alguém que te ama pelo que você é. Se algum dia você viveu algo assim, me deixe nos comentários de qual país você me escuta. Porque histórias como essa nos lembram que o amor verdadeiro não conhece origem social, cor ou condição financeira. Miguel ficou quieto por alguns minutos, processando minhas palavras. Depois perguntou, e o que você acha que sua mãe pensaria de mim? Era a primeira vez que ele perguntava sobre minha família. Minha mãe havia morrido 5 anos antes, vítima de um câncer. Meu pai morrera quando eu ainda estava na faculdade. Minha mãe teria te adorado. Ela sempre dizia que a medida de uma pessoa não é de onde ela vem, mas para onde ela vai. E você, meu filho, pode ir onde quiser. Eu quero ser como você quando crescer, pai. Ter uma empresa, ajudar pessoas, fazer a diferença. Você não precisa ser como eu, Miguel. Você pode ser muito melhor. Você tem algo que eu demorei muito para aprender. Você sabe que sucesso de verdade é poder ajudar os outros. Naquela noite, na hora de dormir, Miguel veio até meu quarto. Pai, posso dormir aqui hoje? Como fazem os pais e filhos de verdade? Claro que pode. Ficamos conversando no escuro sobre planos para o futuro, as matérias que ele queria estudar na faculdade, os lugares que queríamos conhecer juntos, os sonhos que tínhamos para nossa família. Pai, você se arrepende de ter me trazido para casa? Miguel, te trazer para casa foi a melhor decisão que já tomei na minha vida. Você sabe por quê? Por quê? Porque você me ensinou que a vida só tem sentido quando a gente divide ela com alguém que ama. Antes de você chegar, eu tinha tudo. Casa bonita, carro bom, dinheiro no banco. Mas eu não tinha uma família. Agora eu tenho o que realmente importa. E eu tenho um pai que me ama, mesmo eu não sendo seu filho de sangue. Miguel, sangue não faz família. Amor faz família. E eu te amo como se você fosse meu filho desde sempre. 2 meses depois, no fórum, foi oficializada a adoção. O juiz perguntou se Miguel tinha certeza de que queria ser adotado por mim. E ele respondeu com uma firmeza que me emocionou. Tenho certeza, senhor juiz. O senhor Ricardo não está me adotando. A gente está adotando um ao outro.
Quando saímos do fórum com os papéis assinados, Miguel era oficialmente Miguel Santos Mendonça, meu filho por direito e por amor. No caminho de volta para casa, paramos no mesmo sinal onde nos conhecemos 1 ano e meio antes. Estava fechado para pedestres e havia outro menino na esquina aproximando-se dos carros. "Pai, para o carro", disse Miguel. "Por quê?" "Quero conversar com aquele menino." Abaixei o vidro quando o garoto se aproximou. Ele tinha mais ou menos a mesma idade que Miguel tinha quando nos conhecemos, a mesma roupa surrada, o mesmo olhar de quem busca uma oportunidade. "Oi", disse Miguel. "Qual seu nome?" "João. João da Silva." "João, você quer dinheiro ou você quer trabalho?" O menino olhou surpreso para Miguel, depois para mim. "Como assim?" "Estou perguntando. Você quer que eu te dê uma moeda? Ou você quer uma oportunidade de trabalhar, de estudar, de ter uma vida melhor?" João ficou em silêncio por alguns segundos, processando a pergunta. Depois, com uma voz pequena mas firme, respondeu: "Eu quero trabalhar, senhor. Eu quero uma oportunidade." Miguel olhou para mim com um sorriso. "Pai, acho que nossa família acabou de crescer de novo." Olhei para João. Vi no rosto dele a mesma determinação que havia visto em Miguel 1 ano e meio antes, e soube que nossa história estava longe de terminar. "Sobe no carro, João. Vamos conversar." Enquanto João entrava no carro, Miguel me sussurrou: "Obrigado, pai, por ter acreditado em mim, por ter me dado a chance que eu precisava, por ter me ensinado que ajudar os outros é a coisa mais importante que a gente pode fazer. Obrigado você, meu filho, por ter me ensinado que às vezes quem mais precisa de salvação não é quem está pedindo ajuda, mas quem está em condições de ajudar." Saímos daquele sinal não mais como 2 pessoas que haviam se encontrado por acaso, mas como uma família que havia escolhido crescer através do amor e da generosidade, e com a certeza de que nossa história de transformação estava apenas começando. Porque quando você abre o coração para ajudar alguém, descobre que quem mais se transforma é você mesmo.